Muito bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, desejo que o Senhor nos abençoe ricamente. Eu estou aqui porque eu acedi ao pedido do Abel, não é pelas minhas forças, mas por mesmo que fez este pedido, eu me hesitei um pouco. Mas pensei, o Senhor há de me dar alguma coisa. E eu assim, pedi a direção ao Senhor e Ele me ajudou. Então, o Senhor pôs no meu coração para ler aqui um capítulo, é um bocadinho extensivo, mas peço perdão aos irmãos. Mas como os dias vão tão maus, eu pensei, abri a palavra de Deus e veio esta palavra, a vinda do Senhor. Então, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperta com exultação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador diante dos vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelos quais coisas pareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns até tardia, mas ela não é ânimo para convosco, mas querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como uma grande noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e a obra que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convencer, pensando tarde e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos arderão, ardendo, se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habitar a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejam achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a humanidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e destacais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Peço desculpa, estou com os olhos embaciados. E tanto que a gente aqui lê, o que é que a gente espera? Esperamos ansiosamente pela vinda do Senhor e que nós estejamos sempre preparados cada dia
E que o Senhor, quando vier, nos encontre bem, em paz com Ele. E é isso que eu quero dizer aos irmãos, nada mais sei explicar, pois eu nada sou para estar aqui, não é? Mas os irmãos certamente já leram esta passagem muitas das vezes, assim como eu, e esta passagem nos nossos dias traz-nos ânimo ao nosso coração. Obrigada por estar aqui. Deus vos abençoe. Oi, irmão. Peço desculpa que eu não limpei isso. Muito obrigado, irmã Luísa. Vamos ficar de pé os que puderem e pedir ao nosso irmão Feliciano para nos dirigir uma palavra de oração. Louvamos o nome do Cristo Jesús, nosso Salvador. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Pues en todo te damos gracias, porque tú eres o Señor dos céus e da terra. Nos tens criado conforme a teu propósito eterno, para nos chamar pelo Evangelho, esta boa notícia, para participar da tua natureza divina, para viver contigo para sempre, para ser santo porque tu és santo, para não olhar para a miséria, para os crimes, para a degradação moral do mundo, nem desejá-la, porque jamais entrará na tua casa. Para glorificar o teu nome, Senhor, também na terra, pois tu és digno de receber glória, honra e todo o poder e correção, e na terra como no céu, porque tu és o nosso grande ajudador, o nosso Senhor, o nosso Rei, para fazer-nos uma bênção em todo lado, em todo momento. Por isso intercedemos, Senhor, para que mais uma vez a tua glória se manifeste, salvando almas, convertendo pessoas para fazer a tua vontade, como temos ouvido, no tempo que nos resta, esperando este dia grande e glorioso, ouvir a tua voz, aleluia, que manifesta com todo o poder, com todo o direito de justiça, porque tu és o Senhor. Por isso, Senhor, obrigado, a ti toda a glória. Oramos a ti, esperando de ti esta grande verdade em todos os momentos do dia e do tempo que nos resta até a tua vinda. Em nome de Jesus. Ainda permanecendo de pé, os que puderem, vamos dar início ao nosso período de louvor, cantando o hino número 473. 473.
E ainda ao 462. 462. Oh,
Podem sentar-vos. Não faço a mínima ideia como será naquele dia quando estiver face a face com o Senhor. Qualquer imaginação se ficará muito aquém daquilo que será a realidade de estarmos na glória com aquele que nos comprou, que deu a sua vida por nós e que nos irá receber na sua glória. Muitos dos nossos irmãos e irmãs já experimentaram esse reencontro glorioso. E nós, enquanto o Senhor nos estiver aqui, olhemos para Ele, Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nos espera na glória também. Peço ao Miguel que vá projetando os pedidos de oração, se faz favor. No último número do boletim informativo já está nos bancos, junto de vós, foi colocado um exemplar em cada lugar, por isso poderão levar esse jornalinho pequenino para lerem os artigos de informação em casa. Também informar que o nosso irmão Alfredo, que hoje não está lá em baixo, não por estar cá em cima a receber-nos, mas porque ontem teve um pequeno acidente, caiu e ficou um pouco maltratado, de maneira que não está em condições de estar aqui hoje de manhã. Oremos para que o Senhor possa abençoá-lo na recuperação. Queria também dar as boas-vindas àqueles que, depois de algum tempo, nos visitam novamente. A Regina e o Alex, obrigado pela vossa visita uma vez mais. Também já recebemos alguns calendários, aqueles da Missão Serviço de Amizade, aqueles pequeninos para levar, para oferecer aos vossos amigos, para evangelização. O nosso irmão Alfredo não estará cá para nos distribuir, eventualmente deixo ficar ali ao fundo para poder levar também os exemplares que entenderes para distribuir. Volto a lembrar, são para distribuir para evangelização, não é para guardarmos na nossa casa para servir de calendário. Está certo? E posto que já não há mais informação, creio eu, pelo menos do meu conhecimento não, vamos então ficar de pé os que puderem. E eu pedia ao nosso irmão António Sousa para nos dirigir uma palavra de oração, para que o Senhor possa abençoar os nossos corações ao escutar a palavra de Deus, que esta manhã nos irá ser transmitida. Nosso Deus, nosso Pai, que agradecemos por mais esta oportunidade de sermos Senhores. Com grande alegria no nosso coração estarmos a tua presença, para a tua glória, para poder dizer que o teu povo é digno, Senhor. E agradecemos por todas as bênçãos que nos tens dado até o dia de hoje. Senhor, nada nos tem faltado, tens suprido todas as nossas necessidades, tens sido o nosso melhor amigo. Muito obrigado, Senhor. As tuas bênçãos têm derramado sobre cada um de nós. E agradecemos, Senhor, tudo que tens feito na vida de cada um dos presentes, Senhor. Queremos pedir, Senhor, para aqueles que estão ausentes, que necessitam da tua ajuda, Senhor. Pedimos, Senhor, e de saber junto de ti, Senhor, para que eles também possam beneficiar destas bênçãos, Senhor. Queremos pedir também por tu ser que vais pôr a tua palavra, Senhor, que ela venha ao encontro dos nossos corações, das necessidades que cada um de nós tem, Senhor, para que possamos ser mais fortalecidos, Senhor, que possamos ser mais abençoados, Senhor. Ajuda-nos a caminhar nos caminhos, Senhor, que tens ensinado a cada um, Senhor, segundo a tua vontade, ó Deus. Possamos ser mais santos, mais puros, para que aqueles também que estão à nossa volta possam ver tudo que tens feito na vida de cada um. Pedimos, Senhor, nesta manhã que rogamos todas as bênçãos no teu nome, Senhor. Ainda de pé, vamos cantar o hino número 361, aproveitando também para levantar a nossa oferta para a obra do Senhor. Enquanto isso, o Joe, claro, vai preparando-se para ocupar este lugar, para partilhar connosco a palavra de Deus esta manhã. 361, por favor. Deus,
aquilo que o Senhor tem para nos falar esta manhã, por intermédio do João Claro. Bom dia. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui a pregar, porque significa que eu não preciso de usar a minha máscara. Que é uma grande vantagem. Vocês podem ver a minha cara. Sorriso e tal. É muito difícil, não é? Usar tudo isso. Não conseguimos ver a alegria que nós temos. Estamos a cantar sobre a alegria, mas parece que não estamos com a alegria porque ninguém consegue ver o sorriso e a alegria que nós de facto temos em Cristo, mesmo nas circunstâncias difíceis. Mas pronto, graças a Deus que podemos estar aqui. Vamos começar com uma oração. Também vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por este dia e obrigado que de facto nós temos a alegria, não nas nossas circunstâncias, mas sim em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, obrigado que nós temos a Tua Palavra hoje de manhã e oramos que possas falar connosco, Senhor, através dela, para que possamos ficar mais encorajados, Senhor, e perseverar até o fim. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. O avião acaba de levantar voo e, ao subir bruscamente no céu noturno, uma voz surge no silêncio. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer ter-vos a bordo do voo número TX467, direto para Londres. Este é um voo importante para nós na Tesla Air, pois é o primeiro voo na história do mundo que é totalmente automatizado. Sim, não há piloto na cabine. Não há ninguém no volante de controle. De facto, esta mensagem é uma mensagem pré-gravada. Mas, antes de ficar assustada, deixe-me tranquilizá-lo. Não há nada que possa correr mal. 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 Bem, para muitas pessoas, é assim que a vida se sente nos últimos meses. Ou seja, uma pandemia global, as manifestações contra o racismo, o desemprego em massa, o futuro incerto. Pode parecer que nós somos passageiros de um avião sem piloto que avariou, ou ninguém está no controle, e não há nenhum plano para onde estamos a ir. O pânico inicial deu lugar a um profundo sentimento de perda, medo e vulnerabilidade. Aqui está o que uma senhora americana, Tamara Kimi, disse sobre estes dias estranhos. Ela disse: de repente, a minha vida começou a parecer fora de controle. A resposta da luta ou fuga começou como uma vingança e afundei-me numa crise. Eu costumava confiar em resultados previsíveis e rotineiros. A incerteza do que estava a vir se tornou a coisa mais assustadora, provocando medo e ansiedade. O mundo foi derrubado por um minúsculo micro-organismo. Essa pandemia roubou-me do meu sentido de controle. São palavras com as quais muitos de nós podemos nos identificar, não é? Muita coisa mudou em apenas alguns meses. O controle que tínhamos sobre as nossas vidas, a segurança que desfrutávamos na nossa casa e com as nossas famílias, a saúde que tínhamos como um dado adquirido, a comunidade da qual fazemos parte, e a estabilidade financeira com a qual nos acostumamos. Tudo agora mudou.
E nem falei sobre o teu trabalho, como o stress que é para não saber o que vai acontecer amanhã, como o cansaço que é para usar máscaras durante o dia inteiro e como a preocupação que todos nós temos pelos nossos amigos e familiares vulneráveis. Assim, a verdade é que muita coisa agora é diferente do que em março, não é? Mais lojas estão abertas, há mais pessoas a sair de casa. Nós, enquanto igreja, devemos ter cultos presenciais, mais uma vez. E as escolas estão de volta, embora não amanhã, nem terça-feira. Mas mesmo com tudo isso, a vida não voltou à normalidade. E uma das coisas realmente difíceis é que nós não sabemos quando tudo vai voltar à normalidade. Se tudo vai voltar à normalidade. Pois estamos, mais uma vez, numa fase difícil. Se em Coimbra nós somos um concelho de um risco elevado ou extremamente elevado, não é? Muito elevado ou extremamente elevado. Mas sim, somos um concelho de risco elevado e temos algumas restrições e elas podem subir ou diminuir conforme o que acontece. E a pergunta é quando é que nós vamos conseguir sair de casa sem máscaras, sem distanciamento social? Quando é que os nossos filhos podem brincar uns com os outros mais uma vez na rua, sem medo? Quando é que o teletrabalho vai terminar uma vez para sempre? Quando é que podemos voltar a ter momentos de convívio uns com os outros, a abraçar uns aos outros e a cantar sem máscaras? Eu sei que é estranho, mas enquanto o homem inglês, então um homem frio, não é? Eu tenho saudades de abraçar as pessoas. Tipo, que esquisito. Eu acho que eu estou a tornar mais português. Mas tenho saudades disso. Ou seja, e há muito mais que é muito desconhecido sobre o futuro, não é? Quando é que as crianças elas vão voltar a ter aulas online no futuro ou não? Será que nós vamos ter que colocar em layoff mais uma vez ou não? Será que o nosso negócio vai sobreviver? Será que nós vamos apanhar Covid? Será que nós vamos conseguir celebrar Natal este ano com as nossas famílias? Há muita coisa incerta. Há muita coisa fora do nosso controle. Mas apesar de tudo isso, não há nenhuma necessidade de entrar em pânico. Não há razão para se preocupar. Pois, embora possa parecer assim, a verdade é que não estamos num avião sem piloto. Sim, há muita coisa fora do nosso controle, mas nada está fora do controle de Deus. Nada. Então, enquanto vemos a confusão e o caos, o medo e a falta de esperança à nossa volta, é disso que nós precisamos de lembrar, agora mais do que nunca, que Deus, tal como sempre, está no controle. Então vamos abrir as nossas Bíblias para olhar para Apocalipse 4 e 5, para ouvir o que Deus tem a dizer a nós esta manhã. Então, Apocalipse 4 e 5. Apocalipse, e eu vou começar a ler, capítulo 4, diz o seguinte: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como da trombeta a falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono há alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como camado de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão,
O segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não choras. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo o tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que fixe, não é? Que 2 capítulos muito, muito fixe. E é uma imagem maravilhosa da realidade espiritual que está por trás da história do mundo. E é sobre isso que nós vamos pensar sobre durante os próximos minutos. Provavelmente, como vocês sabem, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente por volta de 95 anos depois de Cristo. E nessa altura, a maioria dos testemunhos oculares da morte e da ressurreição de Jesus tinha morrido. João ainda estava vivo, mas ele estava em quarentena obrigatória, isolado na pequena ilha de Madeira. Não, de Patmos, é isso. Isolado dos seus irmãos por causa da sua fé em Jesus. Acho que ele sabia que viver em isolamento significava muito antes de nós. A maioria das igrejas tiveram muitos problemas, como o falso ensino, a falta de amor, a hipocrisia e a cegueira espiritual. Além disso, eles estavam a sofrer muito perseguição, com cristãos a ser presos e mortos. O que estava a acontecer?
Onde estava Deus? Será que ele tinha perdido o controle? Ou será que ele nunca esteve no controle? Bem, é nesse contexto, um contexto de medo, preocupação e cansaço, que Deus dá essa visão. Pois Ele quer que os cristãos foquem não nas suas circunstâncias, mas sim para a realidade espiritual que está por trás delas. E esse é o meu desejo para cada um de nós esta manhã. Qualquer que seja a situação em que estejas a viver neste momento, por mais estressante que seja o teu trabalho, por mais caótica que seja a tua vida em casa, por mais exausto que seja o teu corpo, quero que vê a majestade, a beleza e a glória da visão que nós temos aqui em Apocalipse 4 e 5. Pois foi escrito para o nosso encorajamento, para nos motivar, para nos fazer continuar, para manter o nosso foco em servir e viver para o Senhor Deus do céu e da terra. Então, versículo 1, mais uma vez, do capítulo 4. Versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como da trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. O que é que nós precisamos de lembrar quando perdemos o nosso sentido de controle? Quando há incerteza e pânico ao nosso redor, quando parece que nada faz sentido, precisamos de lembrar que há um trono e que Deus está nele. E esse é o primeiro ponto. Lembra-te do trono. A visão que o João viu foi extraordinária. Consegues imaginá-lo a olhar quase cego pelo brilho da visão diante dele. Ali, bem no centro, havia um trono. Mas não estava vazio. Havia alguém nele. Alguém majestoso. Alguém glorioso. Alguém magnífico. Alguém que estava no controle. E foi o Senhor Deus. O Senhor Deus que João serviu. O Senhor Deus que nós servimos. O nosso Senhor Deus. Será que reparaste o arco-íris que estava em volta do trono de Deus? Versículo 4. Eu sei que nos últimos meses, principalmente em março e abril, mas também agora, vimos muito arco-íris a ser desenhados pelas crianças, e se calhar adultos, não sei, e colocados nas janelas, não apenas aqui em Portugal, mas também em todo o mundo. E o objetivo foi dar esperança às pessoas, encorajar umas às outras, que mesmo a viver em tempos estranhos, tudo vai ficar bem. E é uma ideia muito fixe, e que certeza animou as pessoas um bocado neste período sombrio. Mas o arco-íris que João vê na sua visão não existe apenas para nos animar. Está lá para nos lembrar do caráter de Deus. Pois o arco-íris, que nos lembra a aliança que Deus fez com Noé em Gênesis 9, é um sinal da fidelidade de Deus às suas promessas. Pois Deus não esquece o que Ele prometeu. Sempre teremos que contar com Ele para fazer o que Ele diz que Ele vai fazer. Pois Ele é fidedigno, confiável, fiel. Mas não é apenas um arco-íris em volta do trono. Também há um barulho a sair do trono. E não é furacão Leslie. Ou seja, há relâmpagos, vozes, trovões. Versículo 5. Que faz-nos lembrar da maneira como Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai, em Êxodo 19. Como Deus majestoso, Deus glorioso, Deus soberano. Amigos, que incentivo deve ter sido para a Igreja no primeiro século a ouvir. No meio do seu sofrimento e confusão, Deus, o Deus glorioso, fiel e soberano, não tinha perdido o controle. O avião não estava avariado. O céu não estava a cair. Deus ainda estava sentado, com serenidade e majestade, no seu trono de controle. Então deixa-me perguntar-te. Enquanto estás a viver o teu dia a dia,
como o stress de trabalhar em casa, como o desânimo de descobrir que estamos numa segunda vaga de Covid e como as preocupações financeiras. Enquanto estás a lidar com os teus filhos em casa, a causa caos, se calhar estou a falar apenas por mim agora, ou com os teus familiares a sofrer por causa de isolamento e sem luz no fim do túnel. Será que estás a lembrar e acreditar nisso? Será que estás a lembrar e acreditar que Deus está no seu trono, completamente no controle de todas as coisas, soberano, fiel e glorioso? Não de uma maneira fatalista, não de uma maneira fria e desapaixonada, mas de uma maneira real. De uma maneira que te dá conforto e esperança. De uma maneira de te incentivar a continuar. Eu não sei se vocês conhecem o livro O Refúgio Secreto. É um livro muito antigo. Alguns, boa. É um bom livro. Eu tenho aqui em inglês, mas eu sei que a CLC está a vender em português também. Tá? Podem ler, podem comprar. É muito bom. Foi escrito pela Corrine ten Boom e conta a história verídica de como uma família holandesa arriscava a sua vida para esconder judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E é um livro muito interessante, mas eu quero ler só uma pequena secção que relata o que aconteceu numa noite durante a guerra. Então, Corrie, ela está a viver com a sua irmã, Betsy, numa casa. E eu vou ler o que aconteceu. E peço desculpa pela tradução também. Tradução de um homem inglês, com a ajuda do Google. Então, vou ler. Os alemães consertaram os estragos do aeroporto causados pelo bombardeio e agora usavam-no como base de decolagem para ataques à Inglaterra. Todas as noites ficávamos deitados, ouvindo o ronco dos motores, indo em direção ao oeste. De vez em quando, os aviões britânicos contra-atacavam, e então os alemães interceptavam-nos nos céus de Aden. Uma certa noite, fiquei revirando na cama durante 1 hora, enquanto a luta se travava por cima das nossas cabeças. Por fim, ouvi um barulho na cozinha. A Betsy estava lá. Desci e fui vê-la. Ela estava a fazer chá. Trouxe-o para a sala de jantar, cujas janelas tinham estampadas com papel grosso e preto, e pôs na mesa a nossa melhor louça. Ouviu-se uma explosão a alguma distância dali. Os pratos tremeram no armário. Ficámos 1 hora a conversar e a saborear o chá, até que finalmente o barulho dos aviões parou e o céu ficou em silêncio. À porta do quarto de tia Janes, dei a boa noite a Betsy e subi para o meu quarto, tateando no escuro. A claridade tinha desaparecido. Pus as mãos na cama. Aqui estava a almofada. Então, a minha mão tocou num objeto duro e cortante. Senti o sangue escorrer pelos dedos. Era um pedaço de metal de bordas irregulares, um estilhaço de bomba de cerca de 30 centímetros de comprimento. Betsy! Betsy! Corri a escada abaixo com o estilhaço na mão. Fomos para a sala de jantar e pusemos-nos a examiná-lo à luz da lâmpada, ao mesmo tempo em que a Betsy me tratava do ferimento. Na sua almofada, murmurou ela várias vezes. Betsy, se eu não te tivesse ouvido na cozinha, se eu não tivesse descido. Ela colocou um dedo sobre os meus lábios. Não digas nada, Corrie. No reino de Deus não há se. E também não há um lugar que seja mais seguro que outro. O único lugar seguro é o centro de vontade de Deus. Corrie, vamos orar e pedir-lhe que possamos sempre saber qual é a sua vontade. Amigos, não há, no reino de Deus, não há se. Deus está no seu trono. Ponto final. Ele está nas circunstâncias favoráveis e nas circunstâncias desafiadoras. Ele está no controle de tudo. Num mundo perturbado e incerto, é isso, enquanto cristãos, que nós devemos lembrar.
Então, primeiro ponto, lembra-te do trono. Deus está no controle. Então, a segunda coisa que nós vamos ler esta manhã é no capítulo 5, e é o seguinte: lembra-te do livro. Deus tem um plano. Então, versículo 1 do capítulo 5. Versículo 1 do capítulo 5. João diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Há algumas palavras em português que são muito fixe, como a palavra fixe. É uma palavra fixe. Eu sei que a Pierre Drago gosta de sinceramente, não é? E com licença, eu sei. Mas para mim, uma das minhas palavras favoritas é uma palavra que não existe no Reino Unido. É uma palavra que, segundo o dicionário, significa fazer com relativa facilidade e improvisação, geralmente sem os meios adequados. Então, sabes qual é a palavra? Alguém sabe? Alguém sabe? Eu vou ler mais uma vez esta questão. Fazer com relativa facilidade e improvisação, geralmente sem os meios adequados. Eu vou desenrascar, exatamente, não existe em inglês. Desenrascar. É uma palavra que é muito boa. É muito, muito boa. Mas, bem, imagina que tu estás doente. Tu tens um tumor cerebral. Estás no hospital, pronto para a cirurgia, que é necessária, mas perigosa. E enquanto o anestésico começa a ser administrado, tu olhas para o cirurgião com medo nos teus olhos e perguntas-lhe: Doutor, qual é o plano? Plano? Ele responde: Não tenho um plano. Eu vou desenrascar. Pronto, imaginem José Gomes Ferreira. Está no SIC Notícias e ele está a entrevistar António Costa, o Primeiro-Ministro, sobre Covid-19. Primeiro-Ministro, qual é o plano do Governo para os próximos meses, à medida que procuramos nos adaptar a essa nova realidade? Plano? Responde o Primeiro-Ministro. Não é plano. Mas vamos fazer o que nós sempre fazemos no Governo. Vamos desenrascar. Ou seja, isso não vos enche de confiança, certo? Não parece muito confortante. No entanto, é isso que muitas pessoas pensam que está a acontecer numa escala cósmica. Se existe um Deus, dizem elas, e se Ele está no controle, então simplesmente Ele não sabe o que Ele está a fazer. Ele está sempre a desenrascar. Ele não tem um plano. Mas não é verdade. Claramente não é verdade. E podemos ver isso neste capítulo, não é? Pois no contexto parece que o livro que Deus tem nas suas mãos, no versículo 1, é o livro como o plano de Deus para a história do mundo. E é a história completa. É por isso que o livro está escrito, versículo 1, por dentro e por fora. É um plano abrangente. Pois Deus sabe muito bem o que Ele está a fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem a história do mundo, a história da salvação, o passado, o presente e o futuro nas suas mãos. Isso devia ser muito encorajador para nós. Pois mostra-nos que a história do mundo não é aleatória. Ou seja, Deus não foi surpreendido com Covid-19. Ele acordou um dia e pensou: bolas, coronavírus. Não estava a esperar isso. O que ele devia fazer agora? Claro que não. Claro que isso não aconteceu. Deus está no controle e Deus tem um plano. O que significa que a perseguição que os cristãos estavam a sofrer naquela época, os desafios que nós estamos a enfrentar agora, não são sem significado. Pois tudo tem um propósito. Tudo faz parte do plano de Deus. E o plano de Deus tem um objetivo. Está a caminhar em direção ao seu clímax.
Está a caminhar para o dia em que toda a história está a esperar. O dia em que o Senhor vai voltar. E seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que é muito bom. Que é um alívio. E que encorajamento para nós. Para não desistir, mas para perseverar. Pois Deus está no controle e Deus tem um plano. Então confia nele com tudo isso e continua. Então esse é o segundo ponto. Lembra-te do livro. Deus tem um plano. Mas é um problema. Não sei se vocês repararam. No versículo 2, 3 e 4 é um problema. Pois embora Deus tenha um plano, não houve ninguém que conseguiu abrir o livro e pôr em ação o plano de Deus. Isso leva-nos ao terceiro ponto, esta manhã. Pois enquanto devíamos lembrar do trono e lembrar do livro, em terceiro lugar, devíamos também lembrar do herói, pois Deus enviou o Salvador. Versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não sei, provavelmente não sei. Esta ilustração se calhar não vai funcionar. Mas se vocês conhecem os 22 filmes de super-heróis da Marvel, pelo menos uma pessoa conhece aqui, ou duas, mas elas tiveram muito sucesso nos últimos anos. E nessa série, há um personagem em particular que se chama Thor, que tem um martelo muito especial, e o martelo é a sua arma. Mas é especial, e há uma cena em que vários dos seus amigos, ou seja, outros super-heróis, tentam de pegar o martelo. Homem de Ferro, Gavião Arqueiro e até o incrível Hulk tentam, mas não conseguem. Ninguém e nada consegue, ou quase nada, consegue fazê-lo mexer. Por que não? O Thor diz no filme. Porque apenas quem é digno consegue levantá-lo. E é isso que está a acontecer aqui, no capítulo 5 do Apocalipse. Apenas quem é digno consegue tomar o livro, abri-lo e pôr em ação o plano de salvação de Deus. Mas não quem é essa pessoa. Deve ser alguém heroico, não é? O leão da tribo de Judá, versículo 5. A raiz de Davi. As referências referem-se ao rei davídico prometido. Esse herói que todos nós precisamos. Mas depois há uma surpresa. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontos e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro de destra do que estava assentado no trono. Que momento! Quem é digno de tomar o livro e quebrar os selos? Quem é digno de pôr em ação o plano da salvação de Deus? O nobre guerreiro? Um anjo poderoso? Não, um cordeiro. Um cordeiro que parece fraco e insignificante e que tinha sido morto. Mas porquê? Porque esse cordeiro é o herói? Versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de todo tribo e língua e povo e nação, e para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nos últimos tempos falamos muito sobre quem são os verdadeiros heróis do mundo. Médicos, enfermeiros, bombeiros, polícias, trabalhadores dos supermercados, caministas, ou seja, durante o estado de emergência, todos colocaram-se em risco por nossa causa e nós devíamos estar gratos por elas. Claro que sim. Mas a verdade é que nenhuma destas pessoas, por mais capazes que sejam, pode nos oferecer o que o herói de Apocalipse oferece. Nenhum deles pode nos oferecer perdão de Deus, a amizade com Deus e a vida eterna com Deus. Mas Jesus pode.
Pois Jesus é o Cordeiro do capítulo 5 que foi morto. Morto voluntariamente, sacrificialmente, em nosso lugar, para que pudéssemos ser resgatados, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos pertencer a Deus e ter esperança e vida em abundância e vida eterna. Então, se tu és um cristão, esta manhã, essas são realmente boas notícias. Pois diz-te que não importa o quão difíceis os últimos meses tenham sido, não importa o quão estressante estejas, não importa o quão cansado estejas, não importa o quanto possas ter falhado ao longo dos últimos meses, ou semanas ou dias, porque de facto tudo vai ficar bem. Vai ficar bem não porque pode ou não pode haver uma vacina, mas porque foste comprado pelo sangue de Jesus e, portanto, pertence a Deus. Então estás seguro, estás perdoado, estás amado, estás redimido. E podes ter certeza absoluta de que não importa o que acontece, tens a vida eterna. E essa é a coisa maravilhosa do Evangelho da graça. Não depende de nós e das nossas obras, mas depende da sublime graça de Deus em Jesus Cristo. Mas se estás aqui esta manhã, ou se estás a ver isso mais tarde, e não és um cristão, deixa-me perguntar-te uma coisa. No mundo quebrado, no mundo onde há incertezas e sofrimento, no mundo onde todos morrem mais logo ou mais tarde, onde está a tua esperança? Está numa possível vacina? Está num relacionamento particular? Ou está na família perfeita? Ou no sucesso da carreira? Ou no dinheiro? Ou na popularidade nas redes sociais? Amigos, nenhuma dessas coisas pode oferecer a esperança perante a morte. Nenhuma dessas coisas pode oferecer satisfação duradoura, nem a vida eterna. Mas Jesus pode. Ele é o único que pode. O que mais poderias querer? O que mais poderias precisar? Bem, estamos quase sem tempo, mas antes de terminarmos, há mais uma coisa que nós precisamos de ver. Pois, enquanto nós lembramos do trono e do livro e do herói, a pergunta óbvia é: como é que nós devemos responder enquanto cristãos? Como é que devemos responder? E a resposta aqui é muito clara nos 2 capítulos. Devemos ficar de joelhos em adoração e louvor a Deus e ao Cordeiro. Capítulo 4. O foco está em Deus, Deus Pai. Capítulo 4, versículo 8. Ouvimos os seres viventes, que representam todos os seres criados, e eles estão a adorar a Deus, a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Mas depois disso, os 24 anciãos, que representam todo o povo de Deus, ou seja, 12 tribos de Israel, do Antigo Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento, e eles juntam-se como os seres viventes no versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Mas, quando nós chegamos ao capítulo 5, o foco passa para o Cordeiro. E os 4 seres viventes e os 24 anciãos começam a cantar uma nova canção para ele. Então, versículo 9 do capítulo 5. Cantavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os teus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todo tribo e língua e povo e nação, e para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mas depois, parece que nada consegue parar a adoração e louvor a Jesus.
Pois depois disso, o que acontece? Mais e mais vozes juntam-se. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos à escuta do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, com grande voz, diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Mas mesmo isso não basta. Não basta. Versículo 13, finalmente, vemos que toda a criação se une para adorar e louvar a Deus e a seu Cordeiro. Então, versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que nelas há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amigos, irmãos, Apocalipse 4 e 5 não responde a todas as perguntas que podemos ter sobre o que está a acontecer ao nosso redor nesses tempos estranhos. Mas eles lembram-nos onde o nosso foco devia estar. Lembra-te do trono. Deus está no controle. Lembra-te do livro. Deus tem um plano. Lembra-te do herói. Deus enviou o Salvador. E então, ajoelha-te em adoração e louvor ao nosso grande e glorioso Deus e ao nosso maravilhoso e digno Salvador. Vamos orar. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todo o tribo e língua e povo e nação. Senhor Deus, nós estamos aqui com tanta gratidão, com tanta alegria, Senhor, porque de facto Tu nos compraste pelo sangue de Jesus. Ele veio, Senhor, mesmo quando nós éramos os Teus inimigos, Ele veio, viveu uma vida perfeita e morreu por nós, para que nós pudéssemos ser resgatados e redimidos e ter a esperança e ter a vida. Senhor, obrigado. Senhor, nós pedimos que possas nos ajudar agora, hoje, amanhã e ao longo desta semana, Senhor, de lembrar do facto que Tu estás no trono, no controle de tudo, Senhor. Então nós não temos razão para preocupar ou para ter medo, Senhor. Senhor, ajuda-nos esta semana a lembrar que Tu tens um plano. Então tudo o que acontece é em conformidade à Tua vontade. E, Senhor, nós sabemos que não há se no Teu mundo, Senhor. Mas tudo o que acontece como um propósito, Senhor. E o propósito é para o nosso bem e para a Tua glória. Senhor, lembra-nos esta semana que temos apenas um herói. Senhor, a nossa esperança não devia estar numa vacina, ou na saúde, ou no Natal. Nossa esperança devia estar em Jesus, o Cordeiro que veio e morreu por nós. E, Senhor, ajuda-nos esta semana a ficar cada vez mais nos nossos joelhos, Senhor, em adoração e louvor, porque Tu és digno. Tu mereces toda a honra e glória e poder. Então, Senhor, esteja connosco, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, João. Esta
Estamos gratos ao Senhor pela sua palavra, que aquilo que ouvimos possa estar sempre presente no nosso pensamento, em todas as circunstâncias. Temos chegado ao final do nosso culto, já concluímos com a oração. Queria lembrar que as reuniões estão na plataforma de YouTube, na conta da Igreja, por isso poderão ver e divulgar também os cultos. Temos chegado ao final do nosso culto. Queria pedir que não se esqueçam de continuar orando para que o Senhor continue confortando, consolando o coração do nosso irmão Vitor, da Helena, da Ruth, do António, do Tiago, do André, da Nice, do marido da Nice e dos filhos também. Que o Senhor vos abençoe.